começar com o Júnior Santos. O Cruzeiro, primeira notícia publicada pelo Samuel Venâncio, que acompanha muito bem o dia a dia do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma proposta ao Botafogo para contratar Júnior Santos. 5 milhões de euros por 70% do atleta. No dia 13, ou seja, cerca de 10 dias atrás, o John Textor respondeu ao Alexandre Matos falando, olha, não, esquece, a gente agradece o contato, a proposta, é um jogador que está se destacando, a gente entende, e para o futebol brasileiro eu não vendo esse jogador, pode esquecer. E desde então o Cruzeiro desistiu, mas 5 milhões é a contratação. Muito pouco. 5 milhões por 70%. Presta atenção na nossa notícia, que legal. Você aí que é fogão, o Botafogo vai fazer um treino aberto pra torcida nesse domingo agora, tá? 10 horas da manhã no Newton Santos, portão abrindo 9, tá? Com ingresso solidário em apoio às vítimas da tragédia do Sul. Tudo que vai acontecer até o estacionamento, toda a grana vai ser revertida pra galera do Sul, tá? Para mais informações, você vai acessar o site glorioso, botafogo.com.br/ingresso. Assim você consegue comprar seu ingresso. Pô, Fernanda, eu moro fora do Rio, eu não consigo ir, mas queria ajudar. Compra o ingresso, você pode comprar o ingresso e não ir, tá bom? Mas quem quiser participar vai ser no domingo, na Leste Inferior. 9 abre o portão, 10 horas começa o treino aberto. Vai ser um dia muito agradável, eu estarei lá. Toda a operação do estádio vai ser feito de todo mundo com forma... ninguém vai receber nada. Tudo que entrar de grana naquele dia ali daquele treino vai ser revertido para a galera do Rio Grande do Sul, tá bom? Então vamos junto nessa, essa preparação do confronto direto com o Júnior Barranquilla, esse treino é para isso. O Arthur Jorge teve o retorno, sabe de quem? Do Romero e do Diego Hernandes. O Botafogo treinou com novidades nesta sexta-feira. Ainda ontem, o clube anunciou os retornos de Diego Hernandes e Oscar Romero, que estavam afastados por indisciplina. Dessa forma, o técnico Arthur Jorge ganha 2 opções que vinham se destacando nas últimas partidas antes da suspensão. A dupla ficou de fora de jogos importantes nas últimas semanas. O primeiro contra o Universitário pela Libertadores e o segundo contra o Vitória pela Copa do Brasil. Reintegrados, Hernandes e Romero devem ficar à disposição para o jogo contra o Júnior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, na próxima terça-feira. Apesar de ambos os times já estarem classificados para as oitavas de final da competição, o jogo definirá quem será o líder do grupo. Muito bem, Flávio Vinick, um jogo importante pro Fogão, né? Que estava numa situação de 0 pontos em quarto, ninguém acreditando numa classificação. Agora a gente está falando de um Botafogo num confronto direto que deu sorte também de ter sido um grupo super equilibrado e começar a jogar bem no momento crucial da competição. A fase de grupos ela é muito curtinha, né? E agora o Botafogo tendo como seu último jogo um confronto direto para buscar essa liderança, sem depender de ninguém, só de si. Diferente do Flamengo, o Botafogo depende só dele para ser o primeiro do grupo, né? Como a gente falou, o Flamengo pode golear e depende do Bolívar. No caso do Botafogo, não. É um confronto direto ali que vale a primeira colocação e acho que o Botafogo tem boas chances de passar em primeiro, sim. O Júnior de Barranquilla mostrou uma força fora de casa, mas dentro de casa não é assim esse bicho-papão, não tem altitude em Barranquilla, assim como o Júnior veio aqui e ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro, né? Na abertura da Libertadores, desse grupo, o Botafogo pode muito bem ir lá e vencer, como venceu o Universitário fora de casa, como venceu o Vitória fora de casa. Não é um grande bicho-papão jogando em seus domínios o Júnior Barranquilla. Vocês podem olhar a tabela da Libertadores, que o Júnior não se impõe tanto assim dentro de casa, não. E acho que pela característica até do Botafogo, com jogadores de velocidade, como o Júnior Santos, o Luiz Henrique, o Savarino, é um time que sabe jogar no contra-ataque, que sabe jogar fora de casa e explorar os espaços que o mandante, né, acaba pressionando e acaba cedendo. Mostrou isso contra o Universitário e contra o Vitória. Tem tudo para o Botafogo conseguir uma vitória lá e sair como primeiro colocado. E com um comportamento como visitante diferente. A gente trouxe até aqui com 3 jogadores de meio de campo, coisa que o Arthur não estava fazendo, o Tietchan como um camisa 10. Importante, 2 reforços aí. Funcionando muito bem. Agora, Lucas Pedrosa, na tua ausência também, falei um monte de coisa. Tem um cara que tá jogando muita bola. É um raio? É um jacaré? Ai, fofinho, ontem ele postou, um beijo pro Júnior Santos, um cara super humilde, ele postou um vídeo dele com a minha narração. Isso para um locutor, para um narrador, isso é uma honra que tem. Um cara bacana, fora de campo. Júnior Santos, é uma moral que você pode entregar pro meu trabalho é essa, Júnior. Eu fiquei emocionada quando eu vi, ele botou o vídeo com a minha narração. Beijo pra ele, que é um cara muito humilde, tá jogando muita bola, Lucas Pedrosa. Olha, Fernanda, vai ter muita gente batendo em mim. O que foi?
que o Júnior aconteceu? Santos é o melhor jogador do futebol brasileiro em 2024. Põe a minha labareda Eu não na tenho tela, dúvida. Cris. Fala de novo, torcida por do favor. Fogão. O Júnior Santos é o melhor jogador brasileiro atuando em 2024, aqui no Brasil. É um cara que é o artilheiro da Libertadores, é um cara que levou o Botafogo em muitos momentos onde o Botafogo não estava jogando bem e ele tirava coelhos da cartola. É um cara que dentro do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, também é muito importante. Confiança, capacidade técnica, velocidade, muda as partidas porque o que ele influencia dentro da partida é muito grande. Então assim, você vai falar uns 10, 15 jogadores que de forma teórica são melhores do que o Júnior Santos. Mas na prática, ninguém está jogando mais bola do que o Júnior Santos em 2024. Mais que o Pedro, Vini? O Nico de la Cruz deve estar jogando bem. Não está jogando mais bola que o Júnior Santos. Não está. Assim, eu vou ser sincero, enquanto ele falava, não é nenhum absurdo. Não vou te bater por causa disso. Não é nenhum absurdo. Ah, cara, sempre tem alguém pra Não, bater. Tem, sempre tem. Sempre Sempre tem. Cara, eu acho que eu tô com o Pedrosa nessa. Você tá também, Flavinho? Não, Pedro, eu pensei aqui no Pedro, que é artilheiro, mas o Júnior Santos, ele fez gols em que ele chama a responsabilidade e resolve. O Pedro é aquele cara que, do último toque, o Júnior Santos vem buscar e vai carregando quem aparece O Júnior na frente. Santos tem gol E o pela De La direita. Cruz não é tão decisivo quanto o Júnior Santos. É um bom Sem jogador, dúvida. mas não É posição diferente É bola também. na rede, posição diferente. Tô com o Pedrosa nessa aí, Vini. Júnior Santos. Não acho um absurdo não, Pedrosa. Assim, eu preciso pensar em mais jogadores aqui. Mas Palmeiras. Pra quem não Quem? sabe, Hendrick não tá o Júnior tão bem. Santos é o artilheiro da Libertadores com 9 gols. E o Max Silveira é o segundo com 5 gols. Tem Ele alguns realmente nomes aí faz que uma se destacam campanha, também, uma mas temporada incrível. a gente vem na elogiando o Libertadores. Júnior Santos há muito tempo. Sim, Não é nenhum e absurdo o isso, mais não. importante de tudo isso pra mim, e eu sempre falo isso aqui, não gosto do Júnior como um falso 9, não gosto dele jogando aberto pela esquerda, ele só é bom aberto pela direita, mas eu tô sentindo uma evolução muito grande na Total. capacidade do jogador nos últimos jogos, em que a gente tá vendo ele vindo por dentro e alguns gols bem parecidos, longe daquela faixa do lado direito que ele Sim. estava acostumado É a a especialidade. ocupar. Inclusive- Ou seja, a gente tá vendo uma evolução tática de um jogador. De um né? jogador que não teve base, Fernanda. É isso. Então, a partir do momento que ele não teve base, ele não teve tempo para aprender. Mas dentro dos treinadores que ele teve, Luiz Castro, o próprio Fábio Matias, o Thiago Nunes e também agora o Arthur Jorge, ele tem crescido taticamente. Por quê? Tem confiança, tem capacidade no 1 contra 1. Esse gol que ele faz contra o Vitória, se é um atacante mais badalado, a gente estaria aqui falando, meu Deus, que facão maravilhoso, isso. que qualidade para você tirar. Por que a gente não pode falar A disso gente do já Júnior falou isso Santos? aqui. Se A ele- gente tem que falar do Se Júnior ele Santos. hablasse, Tem que estava enaltecer. todo mundo falando. Exatamente, Com tem que certeza. falar desse cara. Ele quebra Então aquela teoria está- que jogador não pode aprender durante a carreira. Claro que pode. verdade. É por isso que eu falo que tem jogador que não sabe chutar, por exemplo, com a direita, que deveria aprender. Se é atacante, por que não vai aprender? Fica uma hora lá chutando após o treinamento. Vai evoluir. ué. Muito